Oi, gente, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento bíblico, da Escola Zoe Academy, E é um prazer estar com vocês aqui nessa última aula e continuando a nossa matéria, autoridade. Na aula passada nós falamos sobre a bênção da repreensão, falamos também da repreensão bíblica, falamos sobre o equilíbrio bíblico, Precisamos ser equilibrados acerca de correções, que vêm ao nosso encontro, Precisamos saber bem receber, a correção, entender quando é de Deus, E guardar para a gente, o que vai contribuir no nosso crescimento ou não. E falamos também, da correção, de Deus, sobre nós, que é uma correção, de pai para com o filho, Então a correção de Deus na vida do crente tem o mesmo efeito do diapasão, Diapasão nada mais é do que aquele instrumento que serve, para afinar as cordas de algum instrumento. Então a palavra de Deus é diapasão de cristão, tá bom? A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é como aquele instrumentozinho, que o músico usa para afinar o violão, a guitarra, Então, nosso diapasão é a palavra do Senhor, tá bom? Então Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele só vivia erroneamente, mas porque ele aceitava, Ele aceitava a correção do Senhor quando era preciso, Quando era preciso. Então lá em Salmo, quero pedir para você estar com a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler bastante texto nessa última aula, Ela vai ficar um pouco extensa, mas é para a glória de Deus. Então lá em Salmo 141, versículo 5 diz assim: Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo, sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticarem maldade. Então, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque sempre quando Davi errava, ele corria para os pés do Senhor. E qual era a única coisa que ele pedia? Ele pedia para que o Espírito do Senhor não fosse retirado dele. Então, mediante a esse cenário que nós estamos vivendo hoje, muitas das vezes a gente se entristece porque vemos, pessoas se dando de bem, mesmo vivendo erroneamente, vivendo ao erro, vivendo errando na vida, A gente vê aquela pessoa se dando de bem. Mas não se iluda com isso, tá? Isso é um princípio de autoridade. Obedecer a palavra de Deus, obedecer o Senhor é um princípio de autoridade. Autoridade que o Senhor tem sobre a nossa vida. Autoridade de governança sobre o nosso caminhar, sobre o nosso pensar. Então nós precisamos andar continuamente, mesmo que as coisas não estejam favoráveis a nós, mas nós precisamos andar sempre no caminho da retidão e no caminho da verdade, Era assim que Davi prosseguia. Por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque o erro não parava, Mesmo errando, você pode ver em toda a história de Davi, que os seus erros nunca eram na mesma coisa, tá? Davi errava aqui, se arrependia, tampava o buraco e seguia a sua vida. Errava lá na frente, se arrependia, tampava o buraco e seguia em frente. Mas isso não quer dizer, Isso não quer dizer que nós venhamos viver sempre errando. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é aquele instrumentozinho lá que a gente leu no começo, Estamos sendo afinados, alinhados com o Senhor, então precisamos sempre estar debaixo da sua graça, debaixo da sua direção, para que o erro ele não venha
né, ser o nosso fetiche, tá bom? E nessa aula de hoje, né, também nós vamos falar sobre a origem da rebeldia. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aí aberta, né, lá em Tessalonicenses, que nós vamos ler alguns textos, e para dar base a esse tema, né, a origem da rebeldia, que também está afincada aqui no princípio de autoridade, né? Quando a gente é rebelde, a gente não respeita nada de autoridade. A gente vê muito por aí certos exemplos, né? Mas esse não é o caso do povo cristão, tá? Existem alguns casos isolados, mas isso com a gente não acontece, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá. A rejeição da palavra. Então nós vamos falar de dois pontos importantes. Primeiro, a rejeição à palavra. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 6 ao 10, eu vou ler aqui para vocês. Mas vocês podem acompanhar por aí também. 1 Tessalonicenses, né, capítulo 1, versículo 6 ao 10, que diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acácia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acácia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra da ira vindoura. Jesus que nos livra da ira vindoura. Então o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito, ele elogia os tessalônicos porque eles tinham se tornado uma igreja modelo para as demais pela maneira a qual receberam a palavra de Deus. Pois mesmo em meio a muitas tribulações, tá, souberam como receber a palavra e manter a alegria. Olha que importante. Mesmo mediante a grande tribulação, a problemas, a conflitos, né, eles souberam receber a palavra do Senhor. E assim precisa ser a gente, tá? Nós falamos na aula passada que quando somos repreendidos pelo Senhor, nós precisamos entender o porquê daquela repreensão. O porquê que aquela repreensão veio até nós. Precisamos analisar a nossa vida, o nosso comportamento e o nosso caminhar para que aquela repreensão chegasse até nós, né? Para só aí a gente seguir o nosso caminho, não permanecendo no erro, tá? Então, lá no mesmo livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, agora no capítulo 5, do 12 ao 15, diz assim, ó: agora vós rogamos, irmãos, que acateis com preço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Contudo, na mesma igreja,
tá? No capítulo 5, percebemos a existência de cristãos que não poderiam ser considerados como exemplo. Olha, o negócio está começando a engrossar, né? Crentes insubordinados, crentes desanimados e crentes fracos. É possível, portanto, perder a bênção de Deus e não ser exatamente o que Ele gostaria que fôssemos. Mesmo estando em uma igreja considerada como modelo, exemplar ou padrão, né? O problema nesse caso não estava na maioria do povo da igreja, e sim em algumas pessoas. Olha, muitas das vezes, né? Por isso que teve uma ministração passada que o nosso pastor, presidente, falou muito em relação a isso, acerca da influência, né? Muitas das vezes nós estamos até ali com toda a vontade possível, né, de fazer a vontade de Deus, e muitas das vezes algumas pessoas mal influenciadas, elas usam esse momento, né, para disseminar algumas coisas no coração de alguns. Então, muitas das vezes, nem todo mundo, né, é contaminado. Nem todo mundo, tá? Ele é influenciado. Então, nós precisamos entender, por isso que eu falei, nós precisamos entender o porquê daquela repreensão, mas também precisamos entender quem está nos repreendendo, tá? Nós temos maturidade demais, né, para entender quando Deus está nos repreendendo em algo. Lá no nosso íntimo, no nosso coração, a gente entende quando Deus vem nos repreender. E a gente sabe por que Ele está nos repreendendo. E muitas das vezes estamos trilhando um caminho que nós mesmos sabemos que vai nos levar ao erro. Tá? E muitas das vezes precisamos entender isso daí, quando uma pessoa vem nos repreender. Tá bom? Então a explicação para tanto, né, para o sucesso de grande parte da igreja dos Tessalônicos, como também para os fracassos de alguns deles, encontra-se no capítulo 2 do mesmo livro, no versículo 3 da mesma epístola, tá bom? Que diz assim, vou ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses 2, do 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que nos ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens. Olha, interessante isso. E sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, observe que essas expressões, as expressões e perceba, né, as verdades entre o texto. E aqui as verdades são: tendo recebido a palavra de que nós ouvistes, acolheste não como de homens. Tá? Essas são as palavras-chave do texto a qual acabamos de ler. Acolheste não como de homens, mas de Deus. Com efeito, está operando eficazmente nos que creram. Então, a nossa caminhada, gente, a nossa caminhada como cristão, ela é um fio fino, tá? Ela é um fio fino. Isso requer muita submissão a Deus. Requer muita submissão, né? E respeito às autoridades constituídas por Ele aqui, né? Nesse caso, nós que fazemos parte de um ministério, nós precisamos estar sempre ligado, né, à direção dos nossos pastores, né, que recebem a direção do nosso pastor presidente, que assim está sobre a autoridade do Senhor aqui nessa terra para nos guiar, né, no caminho. Então, a palavra de Deus, a nossa vida cristã, ela é um fio fino.
Precisamos estar atento de todos os lados para que a gente não venha ser enganado, né? E ser bem sucedido. Então nós podemos perceber que alguns naquela igreja, né, exemplar, eram insubordinados, desanimados e fracos. A verdadeira causa da insubordinação é a insujeição, é a rejeição à palavra de Deus, né? Então, muitas das vezes, quando você vê uma pessoa que ela rejeita a palavra de Deus, ela está cansada, ela está influenciada de maneira errada, né? Insubordinada, vamos dizer assim, né? E a insubordinação e a rejeição à palavra de Deus, ela é um caso sério, né? Isso nos traz prejuízo grande, né? Porque, primeiro, que Deus não se agrada, né, do insubordinado. Nós precisamos ser, né, nós temos uma autoridade constituída, então nós precisamos ser obedientes a essa autoridade, tá? E isso é um caso sério porque fecha portas, né? Fecha portas e a gente não anda em bênçãos. A gente não anda em bênção. Êxodo capítulo 33, né? Você pode ler lá que o Senhor fala sobre a questão das bênçãos, né? Da bênção e da maldição. Então, quando o crente ele é insubordinado, não é obediente, né? É desobediente e rejeita a palavra do Senhor, isso é um caso sério, tá? É o que estamos vendo hoje em dia, né? Bem enfático a respeito, né, da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que precisamos sim ser subordinados e precisamos nos sujeitar à palavra do Senhor. Precisamos estar atento. Precisamos ser obedientes, ser submisso a ela. Agora vamos comparar aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, com Tiago 1, 21. Eu vou ler aqui para vocês. Você pode estar anotando essa referência, tá? Que diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse é um comparativo, tá, de 1 Tessalonicenses 2,13 com Tiago 1,21. Então vamos observar a repetição do verbo acolher, né, e as mesmas implicações relacionadas, né, ao verbo em ambos os versículos, tá bom? Então, juntando os dois versículos aqui, percebemos que faltou algum dos tessalônicos, né, que foi exatamente a mansidão ou humildade para receber ou acolher, né, a palavra ministrada, né, como sendo de Deus, ainda que pregada por homens. Então, muito cuidado. Precisamos aprender a receber a palavra do Senhor, independente de quem está ministrando. Princípio de autoridade, tá? Se você é uma pessoa afiada na palavra do Senhor, se uma pessoa que está ministrando, por respeito a ela, você está, né, assistindo ali ou sendo ministrada, se não condiz, né, com o que você leu, o seu manual, lembra do instrumento, né, que serve para afinar o instrumento? Pois é, o seu manual é a Bíblia Sagrada. Entendeu? Mas precisamos entender que as pessoas a qual se encontram por aí difamando a palavra do Senhor, elas prestarão conta, isso não cabe a nós, né? Nós precisamos ter um princípio, entendeu? A expressão salvar a vossa alma tem o mesmo sentido da citada por Paulo em Romanos 12, 2. Lembra quando a gente leu Romanos? Vou lembrá-los aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né?
Eita, gente. Em Romanos 12:2, Paulo explica o porquê de muitos crentes não estarem experimentando a vontade de Deus em suas vidas. Porque não têm as suas mentes renovadas pela palavra. Olha que interessante. Lembra quando eu falei de Davi? Davi, quando ele errava, ele se prostrava, se arrependia, né? E não cometia o mesmo erro. Davi, ele tinha uma mente renovada, mesmo que ele errasse, né, erroneamente na sua vida, mas ele tinha uma mente renovada. Ele sabia que aquilo era errado, então ele precisava, ele precisava se prostrar nos pés do Senhor e pedir perdão por aquele erro. É forte, tá? Quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos, né, que a nossa mente de fato foi renovada, o erro ele não vai nos parar, gente. O erro ele não vai nos deixar para trás. Nós levantamos ali, sacudimos a poeira dos pés e continuamos a nossa caminhada com Cristo. Porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é o céu. Então até nós chegarmos lá, nós iremos passar por vários processos aqui nessa terra. Iremos passar por muitas dificuldades. Mas nós sabemos quem somos em Deus. Tá bom? Então, acrescentando o princípio extraído do texto de Tiago, a qual nós lemos anteriormente, entendemos que os irmãos nunca terão as suas mentes renovadas pela palavra, se não forem mansos ou humildes para acolhê-la. Então, para a gente ter a nossa mente renovada, nós precisamos de quê? De mansidão e humildade. Precisamos ser mansos. Precisamos ser humildes, tá? Quando a gente é humilde, a gente sabe receber qualquer palavra, seja ela de quem for, de uma criança, de um mais adulto, de um mais experiente ou não experiente. Precisamos ter humildade. Humildade e mansidão também é princípio de autoridade. Isso mesmo. Então é isso. É muito importante isso que a gente está falando, viu, gente? Vamos para o segundo ponto. O amor ao mundo. Lá em 1 João 2, 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nesse texto, o apóstolo João, ele revela que ou amaremos a Deus e nos subteremos a Ele, ou ao sistema do mundo, que visa satisfazer as vontades da carne, né? Visa satisfazer os próprios desejos e anseios também. Não é possível viver de duas realidades, gente, tá? O amor ao mundo, ele é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? A soberba da vida, tá? Então, se prestarmos atenção, percebemos que o que a Bíblia chama de amor ao mundo é verdade, tá? A busca desenfreada da autossatisfação. Autossatisfação, quando o ego, os desejos mundanos e a soberba determinam as ações. Isso mesmo. Eu vou repetir. Quando o ego, os desejos mundanos e a soberba determinam a ação. É impossível, escute aqui, é impossível, tá, agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Quando você vive, né, nos prazeres mundanos, na concupiscência da carne, é impossível agradar a Deus, gente. Impossível. Contudo, onde existe humildade para submeter-se à vontade de Deus,
a garantia de nunca perceber, mas permanecer, né, para sempre. É preciso sempre estar atento ao que motiva as ações, né? Pois ações piedosas não vão mascarar intenções egoístas. Ah, eu vou fazer aqui uma benfeitoria aqui à minha vizinha porque ela está precisando, né? Isso daí vai restringir o meu erro. Negado. Negado. Nada vai mascarar as intenções egoístas. Nada. O crente não pode esperar ver o poder de Deus manifesta em sua vida ao usar sua fé para satisfazer as suas vontades ou concupiscência. Tiago capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3. Eu vou ler aqui para vocês. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podereis obter. Viveis a lutar e fazer guerra. Nada tendes, porque não pedes e não recebes, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Gente, nada vai ocultar, nada vai mascarar. Então nós não podemos usar a nossa fé para nos beneficiar, para mascarar os nossos erros, né? Isso é muito forte. A humildade e a submissão versus egoísmo e rebeldia. Esse aqui é um outro ponto importante que eu quero, né, compartilhar aqui com vocês. Humildade e submissão versus egoísmo e rebeldia. E nesse tema aqui eu quero encerrar a aula, mas eu preciso da sua atenção ao máximo. A falta de humildade é, na verdade, uma das principais razões dos problemas relacionados a questões de autoridade. Erros são cometidos, mantidos e reforçados tanto por parte de líderes como de liderados, simplesmente por falta de humildade para se abrir em uma conversa madura e equilibrada, que poderia resolver todo o impasse e dar o rumo certo ao grupo quando ao que se fazer. Existem muitas coisas que impedem o nosso crescimento espiritual. E uma delas é o egoísmo, né? É a falta de humildade. A falta de humildade de reconhecer. Não se trata de eu ou fulano está errado, não. Se trata de reconhecimento. Muitas das vezes, mesmo eu não estando errado, para que aquele clima seja resolvido e eu possa ter uma paz com o meu irmão, muitas das vezes precisa partir de mim a humildade, muitas das vezes precisa partir de mim o perdão. Isso mesmo. Quando se libera o perdão, a porta ela se abre. Eu já vivi muitos momentos como esse, onde eu não estava errado, eu não sabia o que eu tinha feito, mas pelo convívio, né, pelo relacionamento, eu precisei tomar uma atitude. Reconhecer a humildade e ter uma atitude. E pedir o perdão, mesmo sem estar errado. Por quê? O perdão, ele abre portas, ele é uma ponte para você sair do peso. Isso mesmo. E quando o perdão ele foi liberado ali, é como se eu tivesse tirado das minhas costas e das costas da pessoa um peso que nós estávamos carregando, que não era nosso. E naquele mesmo momento, né, o perdão declarado pela minha pessoa também foi declarado pela pessoa dela.
e ali nós resolvemos o momento, né? Então, a palavra de Deus, ela estabelece um padrão, uma lei, né, que se pode fugir. Não importa em que posição se está, seja de líder como de liderado, seja de pastor ou de ovelha. Existe ali um padrão, tá? É possível ser exaltado ou humilhado, sim. Se um líder ou um liderado voluntariamente se humilhar, eles serão por outros exaltados. É um princípio da palavra de Deus. Isso mesmo. Essa regra vale para todos os que estão investidos de autoridade ou não, né? Então, lá em Lucas 22, 26, 27, diz assim: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e que aquele que dirigir seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus falando. Jesus era líder, gente. Era líder, era pastor e bom exemplo. E o maior daquele grupo mais se colocou em uma posição de humilhação. Ele lavou os pés dos discípulos. Lavou os pés. O único que se levantou que disse: não, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Isso é um princípio de humildade, né? E de reconhecimento. Isso fez de Jesus menor? Não, muito pelo contrário. O que ele quer nos ensinar? Que nós devemos servir o próximo. Quando lavamos os pés, identificamos que nós estamos ali para servi-lo. Estamos ali para servi-lo. Nós estamos nessa terra para servir. Seja qual for a minha posição hierárquica, a autoridade, seja lá qual for. Nós estamos aqui para servir o próximo, servir o outro, né? Então não importa em que posição eu e você estejamos exercendo nesse momento. A nossa busca é pela exaltação e alicerçada em orgulho, né? Soberba ou concupiscência. O resultado será humilhação. Isso mesmo, vou repetir. Não importa em que posição nós estejamos. Se a nossa busca é pela exaltação, alicerçada em orgulho, soberba ou concupiscências, o resultado será humilhação. Sabe onde isso está escrito? Provérbios 25, 27. Eu vou ler para você. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. É isso mesmo. Não importa que posição nós estejamos. Precisamos ter humildade e servir. Isso mesmo. Não para o nosso próprio ego, mas continuando o que Jesus começou. Então isso é interessante e muito importante e precisamos tomar cuidado, né? Então, eu quero encerrar, tá? Eu quero encerrar lendo esses últimos pontos aqui, que é importante também. Que conforme o texto citado foi descoberto, né? E que Deus quer o que o diabo, né? Que Deus quer e o que o diabo quer, né? Lembre-se que sempre o diabo quer nos dividir. Diferentemente do Senhor, né? Ele quer que estejamos inteiramente unidos. Então, o trabalho do diabo é a divisão. Então ele vai trabalhar para dividir o seu povo, dividir a sua igreja. Diferentemente do Senhor, ele quer que nós estejamos unidos, né? Em amor, certo? Quer que nós estejamos em união, para que a sua obra cresça, né? Então o sentimento de Cristo, né? O sentimento de Cristo é Filipenses 2, do 2 ao 12, né, que eu quero encerrar nesse texto aqui e comentar ele para a gente finalizar a nossa aula
e esse tema autoridade. Filipenses 2, 2 ao 12. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglórias, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu estou me arrepiando aqui, gente, eu não sei você. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor no Senhor. Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao 12. Pensar a mesma coisa, ser unido, gente. Não fazer nada por partidarismo, divisão ou vanglória, egoísmo, soberba, tá? Não ter vista o que é seu. Humildade, tá? O sentimento de Cristo não foi ser como Deus, mas foi de se humilhar para ser como homem, tá? Ser como homem para salvar os homens. Isso, pois, ele já era Deus, mas acrescentou aos homens. Deus exalta aquele que se humilha. Humilhação não é princípio de inferioridade. Humilhação é posição de crescimento. Você quer ser exaltado? Obedeça, seja submisso. Nós precisamos ser submissos. Nós precisamos respeitar a autoridade constituída. Mesmo que ela não faça o seu papel corretamente. Mas isso não compete a nós julgar. Compete a nós o que a palavra nos diz: obedecer. Sabe qual é um dos maiores exemplos de submissão à autoridade e obediência? O próprio Jesus. Ele é a figura que nós temos que ter como exemplo. Mas sempre tem alguém aqui nessa terra, levantada por Deus, que passa um exemplo, né? Que passa um exemplo para nós. Isso nós precisamos também observar, tá? Precisamos sim observar. E eu posso dizer com garantia e confiança, né? Nosso pastor sempre fala a mesma língua e sempre diz: ele é um cara muito obediente, não toma nenhuma atitude sem que Deus esteja à frente. Esse é o nosso papel como servo do Senhor. Nós precisamos entender a nossa condição. Nós precisamos entender a nossa condição a qual nós encontramos. Crescer, caminhar, prosseguir, tá? Se humilhar na presença do Senhor e ser humilde. Que é o que fala aqui em Filipenses. Precisamos tirar como modelo o próprio Jesus. Porque se nós conseguirmos tirar todos os exemplos que Jesus passou como modelo, nós
teremos uma alegria duradoura, uma felicidade duradoura, porque Ele é o principal exemplo. Não que isso vá nos privar de determinados problemas, não, mas nós precisamos ter a consciência de quem somos em Deus. Nós temos um objetivo, temos um alvo, tá? E que nós possamos, em nome de Jesus, assim como esse texto falou comigo, acredito que falou com você também, precisamos ter a humildade e o sentimento de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que o Senhor possa te encher, possa alargar as tuas tendas e que tu possa prosperar no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, obrigado pela sua permanência nessa matéria e que você possa ser abençoado nas matérias que irão vir mais à frente, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço e até mais.